Essa masterclass se concentra no desafio e no planejamento para gravação segura com crianças e menores de 16 anos no Brasil. Passo 1 para a gente entender como produtora ou como ente dessa cadeia, não importa se na posição de distribuidora, que também tem as cautelas com como esse produto foi gravado, como é que ele chega no destino final, e como realizador, e o realizador, essa concepção acontece até dentro do roteiro, isso é um planejamento que pode acontecer dentro do roteiro, é entender a complexidade desse processo no Brasil. E quando a gente usa a expressão complexidade, não é para burocratizar ou para que a gente tenha uma percepção equivocada sobre o tema. A gravação respaldada pelo Ministério Público e com a chancela do Judiciário, ela é um lugar de segurança para aquela criança ou para aquele menor de 16 anos que integra, de alguma maneira, uma narrativa e conta aquela história. Com a sua personalidade, com a sua carga de interpretação ou com a sua voz, quando a gente pensa em estúdio de áudio, né? Porque a gente costuma pensar no alvará apenas em set, em produção. Mas existe um outro ecossistema em que a voz desse menor é valiosa, em que a interpretação de um personagem, o voice-over de um personagem é necessário e que também elege os mesmos cuidados uma produção que zela pelos seus. Esse exercício do zelo, ele não está só no processo em set, mas na preparação para o set, em como a gente cuida dos nossos e como isso se reflete na tela. Eu acho que o Bom Projeto é um projeto que, desde o momento em que ele nasce até o momento em que ele é distribuído, cuidar do outro é um reflexo do que acontece artisticamente, que é o embelezamento ou o impacto narrativo que a gente espera para o usuário, ou para o espectador, ou para o consumidor. E isso que a minha profissão proporciona, eu acho que é esse lugar de estado de confiança, de que as produtoras não rejeitam, de nenhuma maneira, o cuidado com os menores de 16 anos em set. Talvez o nosso maior desafio seja como preparar produtores executivos e assistentes de produção para a compreensão do manejo disso, né, e facilitar o processo como um todo para aquilo que a gente deseja, que é a criança segura em set, um menor de 16 anos seguro em set, um ambiente de filmagem que transmita não só a qualidade que você espera artística, mas o elemento de zelo, porque naquele momento tudo é absorvido. Então, quando você tem um adulto e você trabalha uma narrativa ficcional, existe uma distância, um coeficiente emocional ali que admite ficção e realidade. Se eu tenho uma criança em set, essa distância ficção e realidade pode não ser tão nítida. E esse é o real zelo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro deles é trabalhar como Estatuto da Criança e do Adolescente na década de 1990, o que é o zelo com os nossos menores de 16 anos, e aí entra essa necessidade de que toda a produção e ensaio seja chancelada, né, por um Ministério Público e pelo Judiciário na avaliação da coerência daquela narrativa e do contexto em que aquela criança está dentro de uma produção. Esse é o primeiro, acho que esse é o primeiro ponto de encontro, né, da função do Judiciário ali. E o segundo é esse lugar de aceitação de que as produtoras estão aptas a esse movimento, mas que boa parte dos obstáculos que a gente enfrenta normalmente acontece na etapa de planejamento. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, a nossa Constituição Federal é de 1988. É ali, entre 88 e 1990, que acontece esse olhar legislativo e cuidadoso sobre a produção e o ambiente de trabalho que até então, equivocadamente, né, a gente considerava como trabalho mirim. Quando, no fundo, a Constituição de 1988, ela literalmente veda o trabalho infantil. Isso está em texto constitucional, isso consta em texto constitucional. E entender essa conexão é muito importante, porque a gente começa a ter uma clareza da limitação da jornada, do porquê da limitação da jornada, porque é uma matéria que, desde a Constituição de 88, passa a olhar para o trabalho infantil numa resposta à, né, Organização Internacional do Trabalho, ou seja, um movimento mundial, de que a gente zele pela infância. Esse é o cuidado, que a gente zele pelo processo de formação dessa infância, que é também não prejudicar rendimento escolar. Tudo isso entra como ingrediente ali entre 1888 e 1990, para o momento que a gente vive agora, de produção, e que é uma colheita já, né? Eu acho que é uma grande colheita produtiva do nosso fazer diário no audiovisual, que é um lugar de aceitação de não se pode gravar. E isso é não se pode gravar com menores de 16 anos sem o alvará judicial. Esse movimento do pedido exige
um primeiro momento de pausa, que é o planejamento. O que é esse planejamento de uma produção? Ele não acontece apenas na pré-soft ou na pré-produção. Ele pode nascer lá no roteiro, né? Já vivi situações, por exemplo, em que a gente tem 40, 60 figurantes numa cena, no desenvolvimento do roteiro. Porque essa cerca executiva, essa cerca de pensar o processo de produção, ela não alcança o roteirista objetivamente, e nem deve, né? Esse é um momento de concepção, que a sala de criação está ali pensando na melhor narrativa. Mas entre o roteiro e a pré-produção, existe um momento de calibragem das necessidades. E esse é um grande exercício entre o produtor executivo e o diretor. Conveniências, prazos, custos, vale a pena, é necessário uma cena com esse número de figurantes, sim ou não, a gente vai ter ferramenta para instrumentalizar toda essa documentação, etc. Então, entender essa conexão ali no roteiro já é um lugar valioso, porque dali para frente você consegue planejar e triar essa etapa, que é não só dos documentos, mas de quantas diárias eu tenho, quando essa gravação acontece, quantas crianças acontecem, em quantos locais da cidade eu estou gravando, é em mais de um município, sim ou não, e isso vai admitindo o planejamento. Dos desafios que a gente tem, o primeiro deles é esse momento de conexão, roteiro e pré-produção, que é aquela equipe executiva entendendo o ecossistema jurídico, entendendo o processo para obtenção do alvará, exercitar uma massa crítica das conveniências ou não e dos obstáculos ou não dessa ou daquela cena. Então, quanto maior o número de menores, naturalmente, maior a burocracia que você vai enfrentar num processo de liberação. Esse é um lugar provavelmente comum. Se eu tiver locações diferentes, eu vou atuar por CEP. É por CEP que esse exercício acontece. Se eu gravo, por exemplo, se eu gravo no município de São Paulo, dentro daquele município, dentro da grande São Paulo, eu vou determinar por CEP, locação, qual é o foro competente. Se eu tenho mais de um foro, como jurídico eu tenho o desafio de coordenar a obtenção desses alvarás, eles precisam sair, as medidas judiciais precisam sair em sincronia ao cronograma de uma produção. E isso também é sobre planejamento. São Paulo capital, o prazo mínimo para o judiciário recepcionar um pedido é de 10 dias. Isso está no provimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De novo, evitem os sustos. Então, se eu tenho 10 dias, esse é um prazo mínimo, é importante a nossa clareza de que a Vara da Infância e Juventude, em especial São Paulo capital, e se a gente for para o interior de São Paulo também, ela lida com temas sensíveis. Dentre os temas sensíveis, o centro dela, né, a medula dorsal dela, é zelar pela segurança dos menores como um todo. E a filmagem, a produção é um dos temas que esse promotor e que esse juiz ou juíza enfrentam na sua rotina. O que eu quero traduzir para vocês é que essa sensação de prioridade que a gente tem, de mas é meu filme, mas é minha diária, mas o custo da diária, eu não posso ter indeferimento, se eu tiver um susto, explica para o juiz que não tem como. Aquela vara, ela é responsável por cuidados muito mais sensíveis, abuso de menores, segurança, adoção. Ela tem temas ali de urgência. Esse exercício de planejamento vai passar por essas camadas. Camada 1, qual é o meu prazo de produção e filmagem? Quando eu abro câmera com essas crianças em set? Esse é o primeiro exercício. Ele vem, na verdade, do ideal para o real. Então, qual é a minha data ideal de gravação? Meu segundo movimento é: quantos menores de 16 anos eu tenho dentro dessa produção? O que é casting principal e o que é casting secundário e o que é figurante? Porque a gente vai distribuindo isso também por lotes estratégicos, que é um bom caminho para atuação. Você consegue anular alguns problemas ali, caso eu tenha um descompasso, esse juiz deferiu e esse juiz também deferiu, mas, por exemplo, os meus figurantes eu ainda estou dependendo para a cena X de uma manifestação do judiciário. Então, alinhar isso, que parece tão simples, é um desafio do jurídico, não é um desafio da equipe executiva. Mas esse planejamento harmônico entre a equipe executiva e o jurídico é fundamental, né? É um aspecto prático. Se eu estou, por exemplo, gravando São Paulo capital, num bairro em que a maior parte dos estúdios São Paulo capital ficam concentrados, os estúdios de gravação ficam concentrados, é natural que aquele foro, que a Vara da Infância e Juventude já tenha uma certa
habitualidade com a recepção desses pedidos. É mais comum aquele exercício, o que não necessariamente quer dizer que será mais fácil a obtenção do alvará, que é o que a gente vai debater um pouquinho adiante. Mas isso é um pouco mais familiar. E esse lugar do familiar torna a análise do alvará um cumprimento de checklist com uma análise criteriosa por parte do Ministério Público primeiro e depois pelo juiz competente. Essa costuma ser a regra. Se eu tenho um foro que ou por sobrecarga de trabalho, o que acontece dependendo da região que ele ocupa naquele município, ou porque é algo não familiar na rotina, quando eu gravo no interior de Goiás, quando eu gravo no interior da Amazônia, como eu já fiz algumas vezes, né, eu vou enfrentar situações que são complexas. Então, por exemplo, eu particularmente já atravessei contextos em que a gente precisou obter gravação para alvará com uma escola fluvial no Rio do Amazonas, e aquele alvará tem que acontecer dentro daquelas condições. Eu preciso de alguém local, de um advogado, correspondente local, que consiga entender tudo que eu preciso providenciar para que aquela cena específica de uma produção São Paulo aconteça naquele eixo de produção. E tudo isso é, de novo, a magia do planejamento, né? Uma palavra assim que não é menosprezada hoje pelas produtoras, mas que eu acredito que a gente sofre ainda, né, um desafio muito grande do turnover, do volume de rotatividade dos assistentes executivos em projetos, e que esse know-how ele vai migrando e não necessariamente ele fica dentro da mesma produtora. Essa é uma das nossas grandes dificuldades. Então, eu posso trabalhar com uma equipe muito apta naquela produção, eles aprendem muito, mas a próxima experiência deles pode acontecer num outro projeto. Esse legado não fica na produtora, ele vai para o próximo projeto dentro de uma outra equipe executiva. Então, eu tenho muito esse estado de confiança de que não há uma intencionalidade das produtoras brasileiras de fugirem do cuidado com os menores em ambiente de trabalho. Aliás, eu testemunho o oposto disso em ambiente de produção. O que eu realmente acredito que a gente ainda tem como espírito profissionalizante é da retenção dessa experiência e da clareza da importância de que não é só juntar documento, mas que esse dossiê de documentos, que é o momento em que eu faço o pedido para o judiciário, ele tem que refletir uma inteligência de planejamento executada anteriormente por essa equipe executiva, que é para qual fórum, quantas crianças, o que de fato é necessário dentro dessa cena, o que é desejo artístico e o que é factível para a gente em realização, manejo de cronograma, que é se eu não tiver a obtenção deste alvará nesse prazo, o que eu consigo realocar em diária aqui, sem prejuízo das gravações, posso antecipar 2 dias, não posso antecipar 2 dias, e isso é inteligência executiva. E essa não é uma área de competência da assessoria jurídica. A assessoria jurídica dá respaldo, ela fortalece e ela traz inputs e experiências para o que pode vir a ser um insucesso. A partir da hora que eu consigo compreender essa arquitetura, eu vou para campo para a colheita desses documentos, porque a gente considera que é um dossiê de documentos necessários para a obtenção do alvará judicial. Dentro desse exercício, de novo, nas equipes de produções, o clássico desafio entre equipe executiva e produção de casting. Porque não necessariamente quem está ali na frente da seleção de casting tem dimensão da complexidade desses documentos e de como é importante que tudo isso esteja regular e organizado. E aí a gente sempre acaba, de alguma maneira, enfrentando ali algum lugar de decepção ou de frustração entre a equipe executiva e casting, que selecionou, mas não tem documento, mas não está matriculado, mas quais são as condições para isso? E aqui a gente não vai discutir os documentos, porque isso está no material disponível para vocês. A gente vai discutir a força desses documentos como espelho da realidade para a obtenção do alvará. Condição 1. No Brasil não existe uma idade mínima para que esse menor de 16 anos esteja em set. Traduzindo, eu posso ter um recém-nascido em set de filmagem desde que eu tenha um alvará judicial? Sim. Diferentemente, por exemplo, da legislação da Califórnia, né, ela é escalada em idade versus tempo admitido em set. Eu tenho um bebê de 0 a 6 meses, por exemplo, na Califórnia esse bebê pode permanecer 20 minutos em set de filmagem. No Brasil a gente não tem essa regra, ou seja, de 0 a 16 anos é possível gravar. O que eu tenho é uma limitação
de horas dia, 6 horas por dia. Dentro dessas 6 horas, eu tenho a obrigatoriedade do intervalo para descanso. Portanto, não são 6 horas ininterruptas de gravação. Isso é planejamento. O judiciário, ele avalia o número de diárias. Quando você faz o pedido, você vai dizer como eu gravo, em que condições eu gravo, quantas horas por dia eu gravo, em que local eu gravo. O caminho que eu mais recomendo é que o seu pedido defenda as diárias previstas e uma possibilidade de remanejo de diárias. 2 ou 3 a mais ali, que te admitem alguma flexibilidade para se imprevistos houverem. Por quê? Porque o pedido do alvará, a decisão, a sentença do alvará vem determinada. Eu autorizo por tal prazo, em tais diárias, em tais gravações e em tal local. Isso não admite interpretação extensiva. Ah, mas eu tive uma diária que não foi possível. Você vai ter que fazer ou um pleito novo, ou recorrer ao judiciário e explicar por que aquela gravação não pôde acontecer dentro daquele contexto. Quando eu faço o meu pedido, uma das grandes cautelas da promotoria é: se essa criança ela grava 6 horas por dia e ela tem um intervalo ali de descanso e alimentação dentro dessas 6 horas, que horas ela está estudando? Então, quando você entra com a documentação, a condição da apresentação da matrícula e do estado de matrícula é dos primeiros documentos a serem avaliados. E essa coerência do pedido, que é ela consegue frequentar a escola ou ele consegue frequentar a escola e estar no set nesse horário de gravação, isso é possível? Em distância, em linha do tempo? Que informação que está aqui que está ruidosa, que não está fazendo sentido para mim, como Ministério Público? E há caminhos, então sempre há caminhos. Por exemplo, soluções bem pensadas e implantadas. E aqui, pausa, né? Isso não é estratégia jurídica. Isso é para ser aplicado pelas produtoras. Olha, a gente vai por um caminho de reforço escolar. Falou, ótimo, então me apresenta toda a documentação e quando vai acontecer esse reforço escolar, essas ausências ou para essas disciplinas que esse aluno não vai poder usufruir no momento da gravação, e que regime de compensação escolar a gente vai fazer? É professor particular? A própria escola está oferecendo esse caminho? Sim ou não? Essa é a produção séria, né? A produção que está ali junto com o jurídico pensando como é que a gente vai fazer para isso acontecer sem prejuízo escolar. O segundo no planejamento é também ter esse lugar agudo. Se o meu casting tem muitos menores de 16 anos, eu provavelmente posso ou deveria pensar essa etapa de produção e filmagem, no período de férias escolar. Por quê? Porque eu consigo criar uma oxigenação que não prejudica profundamente o calendário escolar. Até porque o MEC tem questões muito rígidas quanto ao número de ausências que não são superáveis com reforço escolar. Então não adianta, se essa criança tiver mais de X ausências, ela vai reprovar por falta. Não há reforço escolar que supere aquele desempenho. E quem deve estar presente em sede? Porque, mesmo com a decisão judicial, uma das condições é que essa criança esteja, ou menor de 16 anos, o tempo todo assistido em sede pelo seu representante legal. Então, essa figura, né, na nossa arquitetura familiar hoje, ela é importante, que é quem é responsável por essa criança. Eu tenho guarda compartilhada, situações que são comuns, né? Ah, eles são separados, mas não tem documentação. Como é que a gente faz? Então, divórcio formalizado, a guarda não está instrumentalizada. Então, o pai assina e a mãe assina. Esse é o lugar da assessoria jurídica. A partir da hora que eu fiz o pedido e o pleito, tem uma pergunta recorrente que é: mas quanto que eu vou recolher de taxa? Né? Como é que eu faço o cálculo dessas despesas? Que a gente aqui não está falando de honorários de advogados, está contratado por projeto, por alvará, não é isso. Mas para eu movimentar a máquina do judiciário, porque eu estou movimentando a máquina do judiciário, eu recolho custas judiciais. TJSP, isso é 1% do valor da causa. O que seria o valor da causa para a gente? O cachê ou a soma dos cachês. De que você tem atuações sem cachê. Não é o lugar ideal. Você pode ir para uma outra avaliação do Ministério Público. A gente está falando aqui de participações muito circunstanciais e não de um protagonista sem cachê, naturalmente. Numa masterclass a gente nem considera isso aqui dentro do ambiente SPCine e com Kids, mas é um lugar que pode acontecer. Mesma coisa, nessa situação a tabela do TJ precifica ali, ela determina um valor pré-estabelecido, que é de 170 e poucos reais, eu não tenho aqui ao certo, mas o material está constando para vocês e que é possível fazer. Então,
Não é uma condicionante, não pode cair nesse lugar de que porque não tem cachê, não é preciso o alvará. Ah, mas é figurante sem cachê, eu não preciso de alvará. A condição não é essa, a condição legal é menor de 16 anos, está em 7, precisa de alvará. Eu acho que esse é um primeiro lugar. O segundo movimento positivo é entender o DNA daquela cena, etapa 1, e do projeto como um todo. E compreender que isso que a gente respira, que é o audiovisual do todo dia, essa fantasia, essa magia que a gente coloca na tela, não é tão nítida para o judiciário. Então, quando você tem cenas que simulam violência, quando você tem uma cena que simula incitação ao uso de droga e aquele menor de 16 anos pode ou não estar inserido naquela cena, pode não ter uma fala naquela cena, mas é figurante que compõe aquela cena. Tudo isso, a vestimenta, a roupa, tudo isso é um lugar que o Ministério Público vai olhar, porque ele está olhando a adequação daquela narrativa, a recepção daquele menor de 16 anos daquela informação. Esse é o cuidado. Como é que aquele cérebro que está em processo de formação consegue assimilar a realidade de ficção? E que cuidado você, produtor, adota e toma em set e na etapa da preparação com os pais responsáveis legais ou com o menor para alguma maturidade ali do ambiente de produção, do ambiente, não é maturidade do menor, para com que maturidade aquele ambiente de produção cuida e zela das cenas que estão por vir. A partir da hora que eu observei isso, eu vou para um terceiro ponto, que é o desafio das noturnas. Porque pela Constituição Federal, Constituição Federal, então não é o ECA, é vedado o trabalho noturno. O trabalho noturno ele é vedado. Pela legislação trabalhista, é considerado trabalho noturno das 22 às 5 da manhã. Então, das 22 às 5 da manhã, eu não posso ter o menor de 16 anos gravando. Não é e se? Eu não posso ter um menor de 16 anos gravando das 22 às 5 da manhã, porque isso é inconstitucional. Não é sobre ter alvará ou não ter alvará. Isso, de novo, envolve planejamento. Porque se lá atrás, na escrita do roteiro, eu tenho cena noturna, eu preciso pensar como é que isso vai acontecer na prática. Como é que eu, o produtor executivo, ao lado do meu diretor, vou viabilizar algo artisticamente que não é possível. E aí, de novo, quais são as alternativas criativas? E nisso vocês são incríveis. Criativas no positivo, ok? Que eu posso desenvolver, que é simular noturna, gravar das 7, que escolher das 6h30 às 22. Como é que eu faço, né, para usufruir do que eu preciso transmitir, que é a sensação da noturna, sem extrapolar aquilo que me é permitido por lei. Que indica e instrui o Ministério Público sobre, de novo, o contexto, o preparo e entendimento ali do que está acontecendo dentro de uma narrativa ficcional ou não ficcional. Fiz esse ficcional ou não ficcional aqui para que fique nítido, né, que toda produção audiovisual que envolva menores de 16 anos, independentemente da sua tipologia, ela exige a gravação de alvará. Por isso eu comecei também falando, né, sobre os trabalhos em áudio, em estúdios de áudio, com voz, com voice-over, com dublagem, com o que quer que aconteça ali, mas que exige esse cuidado, e isso também não afasta a responsabilidade do exercício publicitário ético e responsável junto aos menores de 16 anos. Né? Acho que a gente tem um exercício também de comprometimento da nossa indústria como um todo. É muito frequente que produtores que trabalhem com conteúdo original tenham suas células ali de conteúdo publicitário também, mas que essa reprodução do zelo que as produtoras carregam hoje com as séries e filmes e longas e docs, seja um espelho também, um lugar de inspiração e reverência da indústria da publicidade, do setor da publicidade com os nossos menores de 16 anos. Assim, eu tenho o privilégio, eu acho que é um lugar privilegiado mesmo, de sempre ter assistido, no sentido de palavra de assistência mesmo, com assistência, produtoras muito comprometidas, assim, com seus menores, com muita clareza do papel delas ali, da segurança delas ali e do pensar junto. Como a gente supera as faltas escolares, como a gente familiariza o roteiro. Você conhece algum psicólogo que a gente possa trabalhar junto com o nosso preparador de elenco? Então, existe um lugar de comungar. Então, experiência e repertório que me é muito valioso. Iniciativas como essa aqui da Masterclass
também porque a gente pulveriza conhecimento, e quando a gente pulveriza conhecimento e informação, a gente produz melhor, a gente produz melhor.